Negar assistência médica a Lula é crime contra a humanidade. A petição para que os médicos Rui de Oliveira e Darley Ruggeri Volman Júnior visitem o ex-presidente Lula foi protocolada na sexta-feira, dia 20, diretamente para a juíza Carolina Moura Lebos, da 12ª Vara de Curitiba, da Vara de Execuções Penais. Diante da falta de resposta da juíza, a petição foi renovada ontem, 25, e negada sob o absurdo pretexto de que não houve alegação de urgência. Lula tem 72 anos de idade, tratou-se de câncer na garganta detectado em 2011. Vinha praticando exercícios físicos diariamente sob a supervisão do médico Rui de Oliveira, em São Bernardo do Campo, e fazia avaliações cardiológicas, exame de pressão, por exemplo, periodicamente, exames para os quais se voluntariou o cardiologista Darley Volman, de Curitiba. Lula, que está preso em regime de isolamento na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, por decreto ilegal e injusto de Sérgio Moro, tem direito à assistência médica, como qualquer cidadão, onde quer que se encontre. A decisão da juíza é mais uma arbitrariedade da Lava Jato contra o maior líder popular do país. É mais uma injustiça contra Lula. É uma atitude mesquinha e cruel. É um crime contra a humanidade que terá repercussão internacional. Esta nota, assinada por mim, pelo líder da Câmara, Paulo Pimenta, do PT na Câmara, e pelo líder do PT no Senado, senador Lindbergh Farias, foi distribuída hoje à imprensa. Ela também está sendo distribuída, traduzida para o espanhol e para o inglês. É lamentável o que nós vemos que está acontecendo com o presidente Lula. Não há justificativa para ser negada a ele a visita médica. Por que isso está acontecendo? Porque o regime de prisão do presidente Lula é de isolamento. Aliás, não tem permitido, a juíza não tem permitido reiteradamente visitas do presidente Lula, que ela considera demasiados pedidos. Não pôde visitar o presidente Lula, a ex-presidenta Dilma, não pôde visitar o presidente Lula, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, não pôde visitar o presidente Lula, o Frei Leonardo Boff. Aliás, a lei permite aos presos, aos que estão detentos, assistência religiosa, senador Garibaldi. Não permitiram que Leonardo Boff, que é um amigo de longa data do presidente Lula e seu orientador religioso, pudesse visitá-lo. Assim como 9 governadores do Nordeste estiveram lá na sede da Polícia Federal tentando visitar o presidente Lula, também não conseguiram. Os deputados federais também não conseguiram. Vários tentaram visitar o presidente Lula e não conseguiram. Por que esse regime de isolamento ao presidente Lula? Isso não está na sentença que o condenou à prisão. Não dizia de regime de isolamento. O presidente Lula, como qualquer um, tem direito a receber amigos, tem direito a receber o seu médico. O presidente Lula tem problemas de saúde. Uma decisão como essa coloca em risco não só a integridade física, psicológica do presidente Lula, mas coloca em risco a sua vida. Quem é essa juíza para determinar o que é urgente e o que é necessário em termos de assistência e acompanhamento médico? Que formação tem ela nessa área? Isso aqui extrapolou todas as questões relacionadas à legalidade do processo para com o presidente Lula. Nós estamos fazendo uma denúncia internacional sobre isso. Não é possível que Lula seja tratado assim. Aliás, eu pergunto aqui desta tribuna, qual foi o crime que o presidente Lula cometeu? Sérgio Moro ainda está devendo isso à sociedade. Qual é a prova que tem contra o presidente Lula? Até agora não foi apresentada. E pergunto mais, senhor presidente, que criminoso, que bandido teria lá para lhe visitar 9 governadores de estados importantes dessa nação? Que criminoso, que bandido teria Adolfo Pérez Esquivel na sua porta para lhe visitar? Que criminoso, que bandido teria um grupo de parlamentares, de deputados, de senadores? Que criminoso, que bandido teriam os líderes sindicais que representam as centrais sindicais todas desse país na porta para visitar? Que criminoso, que bandido teria uma vigília permanente, aonde fazem orações, aonde fazem pronunciamentos, discussões políticas e clamam por sua liberdade?
Que criminoso, que bandido teria uma população à porta do sindicato aonde ele estava impedindo ou querendo impedir que a polícia o levasse? Eu faço essas perguntas. Tem algo muito errado acontecendo nesse país. A senhora me concede uma parte, senador? Conceda uma parte, senador. Jorge Viana. Senadora Gleice, presidente do PT, colega aqui do Senado, eu não posso deixar de fazer-se a parte no sentido de concordar com Vossa Excelência, com você, companheira Gleice, porque o que está ocorrendo com o presidente Lula não tem nenhuma justificativa, a não ser de uma grande injustiça, uma verdadeira caçada, uma ação contra um brasileiro que fez tanto por esse país, que faz tanto por esse país, que fez tanto pelos brasileiros e pelas brasileiras, que entrou para a história como um dos maiores e melhores presidentes da República desse país e que sofre agora essa grande injustiça. O que está se escrevendo é uma página triste da história brasileira, mas Vossa Excelência traz algo muito grave. Além do constrangimento, da humilhação que o presidente Lula tem vivido, coisa que outros ex-presidentes, que talvez aí sim possam ter dívida com esse país, não viveram, o presidente Lula, que fez tanto, está vivendo. Não bastasse isso, é um processo de humilhação permanente, a transferência dele com aqueles diálogos no avião, o monomotor que levaram o presidente para Curitiba, depois a chegada do presidente, e aí o juiz diz, não, como ele é um ex-presidente, nós vamos dar um tratamento diferenciado. Ninguém pediu esse tratamento diferenciado. Nós sempre falamos que não queremos o presidente Lula sendo tratado acima da lei, mas também não queremos abaixo da lei. Estão tratando abaixo da lei e o colocaram numa cela, isolado. Ele está vivendo numa solitária. E como se não bastasse, vem agora membros do Judiciário, uma juíza, dizendo cumprir a lei, cometendo mais injustiça, não permitindo visita. Isso é algo... Do médico. Olha, do médico, de um Nobel da Paz, que tem tratados internacionais que permite. Eu fiquei muito triste e comovido de ver um Leonardo Boff, uma figura emblemática do mundo inteiro. Quem mal poderia fazer uma visita do Nobel da Paz acompanhado do Leonardo Boff a uma pessoa que nós entendemos, e boa parte do país, felizmente, entende que sofre hoje uma grande injustiça, como o presidente Lula sofre, de receber. Mas isso fica caracterizado que é uma ação. E, para mim, não é uma ação do judiciário brasileiro, mas é de parte do judiciário. É uma ação que é uma espécie de confirmação dessa marcha da insensatez que o país está metido. Eu só fico triste porque quem faz as leis somos nós. As leis estão sendo descumpridas e, normalmente, se encontra subterfúgio que a lei não é muito clara. Por mim, nós temos que mudar a lei de execução penal, não por causa do Lula, mas por conta de qualquer brasileiro ou brasileira que venha sofrer esse tipo de privação ou de injustiça. É lamentável. Eu, sinceramente, tenho vergonha, tem horas, de estar vivendo uma situação como essa, porque não é possível. Eu só concluo, senhora presidente do PT e companheira Gleice, eu ontem fiquei chocado. Anteontem, a segunda turma do Supremo toma algumas medidas. Quando eram medidas que atendia esse ambiente de insensatez, de justiçamento, de falso moralismo, foi o Supremo que tomou, todos temos que cumprir. Talvez o único que está cumprindo decisão da Justiça, mesmo nós todos entendemos que são injustas, é o presidente Lula, que atendeu uma determinação de primeira instância, de segunda instância, que nós entendemos que é parte de um jogo de cartas marcadas. E a história haverá de registrar isso. Agora, a segunda turma, por maioria explícita, toma uma decisão de fazer correção desses abusos de autoridade. Aí já entra aí os falsos moralistas. Fico triste de ver alguns jornalistas que eu tinha em boa conta virando justiceiros. 2 pesos, 2 medidas. Fico triste de ver articulistas importantes que não estão vendo que estão ficando do lado errado da história, que vão ser cobrados por filhos e netos por terem apoiado medidas arbitrárias, fora da lei, como essas que levaram o presidente
à prisão. Parece até, senadora Gleice, que nós estamos naquele Coliseu romano, onde a insensatez todo dia tem que ter uns matando os outros, uns sendo dizimados, tem que ter sangue todo dia. Agora, escolher a pessoa errada, escolher um presidente. Eu vou falar algo aqui que é muito forte. E o presidente Lula é filho de uma lavadeira, mas não é uma lavadeira de roupa, de uma lavadeira de banheiro, de bar, do interior de São Paulo. Quando ela chegou, a mãe dele, com os filhos, desempregada, sem marido, ele sobreviveu a isso, sobreviveu à miséria do Nordeste, conquistou o Brasil e o mundo. Quando chegou no poder, ele não sofreu uma única denúncia nos seus 8 anos. Como eu queria que aqueles que foram ministros do presidente Lula viessem aqui, já que ele está preso, viesse aqui para dizer uma medida do presidente Lula ilegal, um pedido do presidente Lula fora da lei. Não, não tem nada disso. O que tem é que aqueles que deram o golpe, fizeram um falso impeachment, eles se apropriaram do poder sem legitimidade e agora, somado com setores da imprensa, somado com setores do judiciário, estão fazendo uma ação odiosa, perversa contra o maior líder das últimas décadas do país, como dizia o presidente Barack Obama. Quer dizer, alguém que fez tanto pelo país sofre hoje a maior injustiça. Mas, se Deus quiser, justiça será feita. Não é possível que não tenha sensatez no judiciário brasileiro para fazer com que o presidente Lula volte, saia de lá, de onde ele não deveria ter ido nunca. Mas o essencial é o seu discurso. Nem médico pode visitar o presidente Lula. Isso é um absurdo, é um crime que está sendo cometido em nome da lei contra o presidente Lula. Eu parabenizo Vossa Excelência, senadora Gleice. Obrigada pela parte, senador Jorge. Vou incorporar aqui ao meu pronunciamento. O presidente Lula agora tem causado um grande incômodo em Curitiba. Queriam muito levá-lo para lá, a Lava Jato queria muito, agora não sabe o que fazer com ele. Tal é a grandeza desse homem. Já tiveram 3 pedidos de remoção, agora o Ministério Público diz que não pode remover. A reclamação vai desde os custos que tem com o presidente Lula, que já gastaram mais de R$150 mil, até os incômodos da vigília permanente em frente à Polícia Federal e também os incômodos dos inúmeros, centenas de pedidos de visita ao presidente Lula. Nós avisamos que o presidente Lula não era uma pessoa normal, comum, é o maior líder popular da história desse país, e que isso iria acontecer. Não tem cadeia ou prisão em que caiba o presidente Lula. A questão não é transferir o presidente Lula de lugar, a questão é soltar o presidente Lula. O lugar de Lula é nas ruas desse país, conversando com o seu povo. Até porque a sentença em segunda decisão, em segunda instância, ela pode se dar no cumprimento, né, da pena e tem que ser fundamentada. Não é uma determinação que foi condenado em segunda instância, tem que ser preso. Pode ser e tem que fundamentar. E o fundamento tem a ver com a periculosidade de quem está se tratando, com o perigo que ele oferece à sociedade. Que perigo oferece à sociedade o presidente Lula? Que perigo oferece à sociedade ele solto? Nenhuma. Então, se os senhores querem resolver o problema dos custos que tem com a prisão de Lula e dos incômodos que ele está causando, só tem um jeito: libertem o presidente Lula, liberem ele. Por que o mantém preso? Lula tem que ser liberado. E eu tenho, às vezes, recebido algumas perguntas de por que eu tenho defendido tanto o presidente Lula e tenho colocado meu mandato como senadora e também como presidente do PT a favor dessa causa. Porque pedir a liberdade de Lula e lutar por Lula é lutar pelo povo pobre desse país. É lutar para que esse país tenha emprego. Na época do Lula, nós tivemos 20 milhões de empregos formais gerados, com a lei trabalhista em vigor naquela época, que dava direito e que dava decência aos trabalhadores. Não com essa lei trabalhista de 5ª categoria, que foi aprovada, inclusive por muitos colegas dessa casa, e que ontem estava quase causando a retirada de direito dos terceirizados do Senado. Aí eu vi senador assinando aqui um abaixo-assinado para não retirar direito. Os mesmos que votaram a favor da reforma trabalhista. É uma ironia isso, uma ironia, porque eles no atacado ajudam os grandes, ajudam os ricos, ajudam o sistema financeiro. E aí querem fazer a política aqui, quando chega para eles a pressão dos mais pobres. E isso é a pressão daqueles que trabalham aqui, que conseguem ter um pouquinho de acesso, um pouquinho, porque a maioria do povo não tem. É contra essa reforma trabalhista que eu luto quando eu quero a libertação de Lula. É contra a falta de distribuição de renda nesse país que eu luto quando eu quero a distribuição a liberdade de Lula. É contra a deriva que se encontra esse país que eu luto
quando eu peço a liberdade de Lula. Lula significa dignidade para o povo brasileiro. Lula significa direito à educação, Lula significa direito à saúde, Lula significa direito ao crédito, Lula significa direito aos programas sociais, Lula significa direito a um salário digno, ao emprego. É isso que significa o presidente Lula. Ele é uma bandeira de todos os direitos reivindicados pelos trabalhadores, porque no governo dele, o povo mais pobre desse país teve direito. O povo mais pobre desse país foi bem tratado. Vossa Excelência, senador Garibaldi, é do Nordeste brasileiro. Quando se faz pesquisa no Nordeste brasileiro, o presidente Lula tem quase 70% de intenção de votos. E por quê? Porque Lula foi um dos poucos presidentes, se não foi o único, acho que foi o único da história, que efetivamente olhou pelo Nordeste do Brasil. Olhou no sentido de gerar desenvolvimento, levando à industrialização, geração de emprego, de renda. Olhou no sentido de dar condições ao agricultor e ao pequeno agricultor nordestino, que sempre se debatia com a seca. Olhou no sentido de atacar os problemas da seca, fazer a transposição do São Francisco, mas também ter o programa e o projeto de cisternas. Olhou no sentido de combater a fome e a miséria. Esse é Lula. Lula, um homem que tem condições, que tem coragem, que tem sensibilidade de olhar para o seu povo. Por isso, a bandeira mais importante que eu posso defender nesse Senado, a luta mais importante que eu posso travar aqui dentro, e travar também com o presidente do PT, é a liberdade de Lula. Porque Lula hoje sintetiza a esperança e a confiança do povo brasileiro. Não fosse isso, esse homem perseguido, injustiçado, desconstruído pela mídia, não estaria em primeiro lugar nas pesquisas, mesmo preso. E é importantíssimo, quando a gente olha nas pesquisas, analisar o que as pessoas falam quando essas pesquisas são qualitativas. Eu voto em Lula mesmo preso. Quem é que tem essas condições hoje no Brasil? Qual é político que tem essas condições hoje no Brasil? Não tem político que chegue aos pés do presidente Lula em termos de popularidade e respeitabilidade do povo. Não tem nenhum. Não tem nenhum presidenciável que chegue perto. Nenhum outro candidato que chegue perto. E isso contando o que Lula passou, a desconstrução que teve. Isso se chama confiança popular. Não é mais nem esperança, é confiança. Isso significa que Lula mudou a vida de milhões e milhões de pessoas. E contra isso, não tem lava-jato politizada que dê jeito, não tem discurso aqui dentro que dê jeito, não tem protesto que dê jeito, não tem colunista de imprensa, de mídia grande que dê jeito, não tem Rede Globo que dê jeito. Lula continua sendo o candidato querido do povo brasileiro, porque efetivamente ele fez. Por isso eu volto a dizer, a minha maior luta aqui, como senadora da República, como presidente do Partido dos Trabalhadores, é a liberdade de Lula. Porque a liberdade de Lula significa a dignidade, primeiro, o direito do povo brasileiro em decidir em quem votar e escolher seu presidente. E segundo, o resgate da dignidade do povo brasileiro e do desenvolvimento desse país. Obrigada, presidente.